Paz e graça, meu amigo, paz e graça. E a pergunta que vale US$ 1 milhão. A lei na nova aliança, ela foi anulada ou mudada de local, de localidade? Vamos ver. Jeremias capítulo 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá aí a resposta. A lei de Deus, inclusive na algumas Bíblias, não está no plural aqui, as minhas leis, está no singular, a minha lei. De fato, no hebraico, essa expressão aí é Torati, Torati ou Torati, que quer dizer minha lei, no singular. O impressionante é que é a mesma palavra que normalmente é utilizada para referir à lei de Deus no Antigo Testamento, Torá. Então, não é outra lei, a mesma lei, Deus agora inscreve na mente e no coração do crente. Olha que interessante. A lei aqui não está sendo anulada na nova aliança, muito pelo contrário, ela está saindo de um ambiente externo. Aqui nos versos 31 há uma menção à forma como havia sido feito com Israel no Antigo Testamento, e a gente vai ver que foi dada no ambiente externo, né, nas tábuas de pedra. Então a lei de Deus sai do ambiente externo, que foi as tábuas de pedra, e também o livro da lei, né? O livro da lei, que você tem, além dos 10 mandamentos, todo o livro da lei foi guardado ao lado da arca. Os 10 mandamentos dentro da arca e o livro da lei ao lado da arca. Portanto, a lei foi dada de uma forma externa. Agora, na nova aliança, a lei é interiorizada no coração do crente, na mente e no coração. A mesma lei, Torá. Então, o texto não está falando de anulação da lei, mas de mudança de local. Percebe? Isso aqui é fundamental para não corrermos erros na aplicação, interpretação correta do que a Bíblia realmente revela sobre a lei de Deus. Meu amado, existe um erro gravíssimo que muitos cometem porque, infelizmente, fazem um estudo apenas assim superficial nos escritos de Paulo com relação à lei e acabam concluindo que Paulo estaria destruindo a lei em absoluto, que Paulo estaria dizendo que acabou lei, que na graça não tem lei e o tempo da lei passou e acabou. Por que que há essa confusão? É porque, meus amigos, muitas vezes Paulo, quando estava falando de um sistema antigo, onde a lei estava inserida e que esse sistema passou, Paulo utilizou uma linguagem que na linguagem a gente chama de metonímia, que é quando você substitui um termo pelo outro, sabe? Uma palavra pelo outro, e aí Paulo chamou esse sistema de lei. Então, quando Paulo fala de um sistema que passou, ele dá a entender que uma lei passou, pode ver no final do dia, quando você fizer o estudo completo do dever de casa, você vai perceber que não é a lei em si que passou, é um sistema no qual ela estava inserida. Então, quando Paulo fala de sistema, aí ele fala que passou. Lembra que o texto de Jeremias fala que a lei antes estava no exterior e agora vai para o interior do coração do crente? Então, quando se fala do exterior, esse sistema externo passou, mas percebe que não é a lei em si que passou? Então, quando a gente estuda de maneira mais profunda esse tema da lei na Bíblia, a gente conclui que no final das contas, a lei não passou, não passou. O que passou
foram sistemas nos quais ela estava relacionada, mas a lei em si não passou. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais isto. Primeiro eu quero mostrar aqui um texto, para vocês não acharem que é fala minha, mostrando a fala do próprio apóstolo Paulo, mostrando que ele não era contra a lei. Aqui, Paulo, em Atos 24, estava sendo julgado. Ó. Já no final de carreira, final de ministério, Atos 24, ele vai fazer a defesa dele. Olha o que ele fala. Inclusive, já na época dele, alguns o acusavam de estar destruindo a lei. Agora, olha o que ele fala aqui no verso 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Percebe que Paulo ele não lançou descrença aqui à lei? No capítulo 25, no verso 8, ele volta a falar em sua defesa, porque eu não pequei contra a lei. Então, há uma confusão que Paulo está tentando esclarecer em sua defesa, mostrando que ele nunca pretendeu anular a lei em si mesma. Então é um equívoco mal entendido aí de muitas cartas, muitos escritos de Paulo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Depois eu vou fazer outros vídeos trazendo cada ponto, né, de forma mais minuciosa, mas vamos colocar assim um panorama geral, né, do que Paulo realmente pretendia quando ele fala de superação em relação à lei. É o seguinte, eu já falei aqui da metonímia, que muitas vezes Paulo fala que em Cristo a lei em uma determinada dimensão ficou no passado, mas essa dimensão é que é o objeto da fala de Paulo aí, e isso eu gostaria de colocar aqui de forma resumida, porque nós vamos trazer outros vídeos aprofundando mais esses pontos. Por exemplo, na lei de Deus há um aspecto cerimonial. Tem uma parte da lei de Deus que trata de questão ritualística e cerimonial. No que diz respeito a essa dimensão cerimonial da lei, quando chega o Novo Testamento, vai ter uma reforma. Vai ter uma reforma. É isso aí que confunde muita gente. Por exemplo, vamos ver alguma coisa aqui, dimensão cerimonial da lei. Por exemplo, sacrifícios de cordeiros, né, sacrifícios de animais, os ritos de purificação, né, vários banhos, abluções e purificações em água. Todos esses ritos de purificações e sacrifícios representavam o sacrifício de Cristo. Então, de certa forma, a gente poderia falar assim: a lei passou, porque todos esses sacrifícios eram figuras de Cristo e passou. Então a lei passou. Mas tem uma outra forma mais profunda de olhar, que na verdade a lei em si não passou. A forma mais profunda de olhar é dizer o seguinte: na verdade, a lei continua de pé, porém a parte dos sacrifícios continua agora em Cristo. Não há mais necessidade de sacrificar animais. Então houve uma reforma. O que foi superado agora é um sistema de repetição de cerimônias, de sacrifícios, holocaustos e purificações. Então, esse sistema de repetição encontrou um sentido pleno no sacrifício de Cristo. Na essência, a lei não acabou. Cristo continua sendo o nosso sacrifício, uma vez por toda, para todo sempre. Então, esse aí é um contexto da lei no Antigo Testamento que Paulo vai ressignificar realmente no Novo Testamento. Mas ele não atinge a essência. Ele está mostrando apenas
a mudança na forma exterior. Outra questão que nós temos que pontuar aqui é que, como nós vimos no primeiro texto, que a nova aliança agora, ela sai, a lei na nova aliança, ela sai do exterior para o interior, né, do crente. Quando ela estava no exterior, no Antigo Testamento, a lei estava muito mais no ambiente externo, tanto que ela foi dada ali nas tábuas de pedra e no livro da lei. Então, nesse ambiente externo, isso acabava criando a seguinte atmosfera, uma atmosfera coercitiva. O que quer dizer atmosfera coercitiva? Significa que você tem um agente externo pressionando, forçando o povo a obedecer. Inclusive, dentro desse contexto coercitivo, foi desenvolvido o ordenamento jurídico da nação de Israel. Sim, a lei nacional de Israel era os 10 mandamentos e o livro da lei. A lei nacional de Israel. Portanto, a lei, na estrutura no Antigo Testamento, funcionava como um código civil, código penal, ordenamento jurídico da nação. Então, essa é uma forma externa da lei. Nesse sentido, passou também. Nesse sentido, passou. Mas não quer dizer que é porque você não precisa obedecer mais nada que está na lei. Não é isso. É porque em Cristo eu não obedeço porque tem um governo, uma nação me pressionando para obedecer. Em Cristo, por exemplo, eu não mato porque tem uma lei me obrigando a não matar e porque eu tenho medo das consequências. Se eu praticar um crime, eu vou ser preso, então eu não vou praticar o crime. Então, Paulo realmente eleva a atmosfera agora onde se encontra a lei. No Novo Testamento, a atmosfera não é mais externa, é o coração do crente. Esse ponto vai ser trabalhado tanto por Cristo quanto por Paulo. Mas entenda, meu amigo, esse ponto de discussão que vai ter no Novo Testamento, onde a lei sai do exterior para ir para o interior, isso aqui não está anulando a lei em si. Por exemplo, não matar, que estava na lei do Antigo Testamento, continua valendo. Não matar no Novo Testamento também continua valendo. O que muda é que essa lei gravada no coração agora, as motivações do crente são mais elevadas. São mais elevadas. Tá certo? Uma outra coisa que Cristo e Paulo vão trabalhar é porque, pelo fato da lei estar mais no ambiente externo no Antigo Testamento, o povo de Israel teve dificuldade de lidar com isso. E eles acabaram desenvolvendo, em grande parte, uma espécie de legalismo espiritual. O legalismo espiritual é contra Deus. Deus não concorda com o legalismo espiritual. Mas a lei no ambiente externo, a reação do povo foi desenvolver legalismo espiritual. O que significa legalismo espiritual? Legalismo espiritual é você olhar para a lei como um fim em si mesma. Aí você olha para a lei como a lei fosse o seu salvador. E aí, esse legalismo espiritual, que nunca foi o que Deus quis que se fizesse da lei, porque o nosso Salvador é o Messias, né? O nosso meio de salvação nunca foi a lei. Mas quando eu caio no legalismo espiritual, que eu faço da lei o meio de salvação, eu acabo cometendo um segundo erro, que é achar pouco as regras da lei e criar mais regras ainda. Nos dias que Cristo e Paulo viveu, alguns grupos dentro do judaísmo estavam fazendo isso, criando mais regras ainda para colocar na lei. Então, a lei nos dias de Paulo e de Cristo, na verdade, ela estava já assim vestida de muitas regras e doutrinas humanas, que tornou um fardo pesado extremamente rigoroso, onde as pessoas tentavam salvar a si mesmas, né, por meio da obediência forçada da lei.
A lei nessa estrutura aí, Paulo e Cristo combateram, mas nunca foi a lei em si, em sua originalidade. Foi uma estrutura, um sistema, tá certo? Outro ponto também é que no Antigo Testamento, Israel, como era um povo distinto, uma nação distinta, até enquanto o Messias não viesse, a lei ela tinha também uma função demarcadora, identitária, identitária, entendeu? Então, você quer saber se você pertence ao povo de Deus? Era dado muito valor à lei para isso. Então, a lei ela era identitária, identificava se você pertencia ou não ao povo de Deus. E alguns mandamentos da lei recebeu com mais força esse peso de mandamento identitário. Então, nos dias de Paulo, de Cristo, grande peso era dado, por exemplo, à circuncisão, o calendário de feriados, né? E as leis relacionadas a purezas e purificações, tanto no comer ou no beber, quanto a questão da água. Então, essas leis aí eram chamadas leis identitárias. Esse peso de identidade o Novo Testamento tirou. No Novo Testamento, a nossa identidade de pertença ao povo de Deus é Cristo. É Cristo. Não necessariamente o mandamento foi anulado. O que foi tirado foi o peso de identidade, entende? Tem que ter cuidado com isso aí. Aí tem que ver caso a caso, cada ordenância, para ver se ela foi superada ou não. Porque a lei de Deus no coração, ela continua valendo e é preciso ver como que ela é cumprida. E nós vamos aprofundar mais isto nos próximos estudos. Essa questão que agora eu estou só pontuando. Vamos estudar um por um: cerimonialismo, estrutura coercitiva, marcadores de identidade, o legalismo espiritual, né, ordenamento jurídico da nação. Vamos estudar tudo isso, que eram as roupagens que vestiam a lei no Antigo Testamento. Mas o mais importante que eu gostaria de falar aqui é que a lei de Deus ela tem uma dimensão moral. E isso aí, Cristo, Paulo não tocou, não tocou. Na sua dimensão moral, a lei, ela nunca que é tirado o tio, nunca que nada passa. Ela é universal e permanente. Isso está muito claro no texto que eu li lá de Paulo perante o tribunal, falando que ele ele acreditava na lei e ele não pecou contra a lei, ele não transgrediu, ele não pregou contra. Paulo defendeu isso aí piamente. Porque a lei, na sua dimensão moral, porque muita gente fala que a lei passou e joga no fogo a dimensão moral da lei. Né? E nesse sentido aí, Jesus e Paulo nunca falaram contra. Exemplos, só uma palhazinha, né? Depois a gente aprofunda mais. Na lei, tinha lá, por exemplo, não matarás. Vocês acham que no Novo Testamento agora pode matar? Então você vê esse mandamento moral, né, que é a preservação da vida, continua de pé, universal para sempre, né? Ele é ontológico, preservação da vida. Quer ver outro mandamento que é ontológico? Não furtarás, não roubar. Mandamento essencialmente moral. Você não tomar a propriedade do outro. Então isso aí é universal, estava na lei, continua, né? Você vê o Novo Testamento mantém o princípio, né? Não furtarás. Então é errado falar isso aí passou, agora eu posso roubar. Passou nada. A lei de Deus, na verdade, no sentido profundo, nada passou. É porque às vezes a gente está fazendo análises superficiais, mas a lei nada passou. A lei de Deus permanece.
E o mandamento do sábado? O sábado também, né, quando Deus criou o mundo, ele criou um tempo, ele criou a semana, e aí ele tornou sagrado o sétimo dia desse tempo. Então também é outro princípio antológico o sábado. Para o sábado passar, se a pessoa entendesse bem o assunto do sábado, para ele falar assim, esse negócio de sábado passou, sabe como seria possível o sábado passar? Todo mundo ser tirado do planeta Terra e ir para um planeta que Deus não criou em 6 dias e descansou no sétimo, né? Teria que um planeta, será? Vamos lá, tem um planeta aqui onde Deus criou em 3 dias e santificou o quarto. Aí sim, nesse planeta aí não tem o sábado. Aí você pode falar, aqui nesse planeta o negócio aqui é o quarto dia, não é o sétimo. Entendeu? Então, nesse planeta aqui é o domingo, né? Porque quando Deus terminou de criar o mundo era domingo. Aí tudo bem. Mas enquanto você estiver no planeta Terra, meu amigo, essa é a história do nosso planeta. Deus, quando estava criando, ele criou também o tempo. E o sétimo dia existe por causa do sábado. Então, isso é ontológico. Então, é um mandamento moral porque foi a vontade divina fazer assim, e você tem que respeitar. Deus abençoe. Eu vou, num outro estudo, trazer mais a fundo cada detalhe. Hoje foi só para pontuar que a lei, no sentido profundo, ela permanece e nunca passou. Que Deus o ilumine. Esse estudo é importante, hein?